Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudos do período de 31 de agosto a 4 de setembro. Em língua portuguesa, continuaremos com o artigo de opinião. Como você se sente convivendo em uma sociedade na qual tem a oportunidade de se posicionar diante de um determinado assunto e discuti-lo segundo suas observações, seus posicionamentos acerca da realidade que o cerca? Importante, não? Sim, pois essa atitude caracteriza você como sendo alguém que não cruza os braços diante de tudo que vê, diante de tudo que escuta, diante de tudo que assiste nos noticiários por aí. E saiba, quando estiver prestando um concurso, um vestibular, aquela provinha de redação, pois bem, essas circunstâncias comunicativas de que estamos falando pode ser uma das opções, certo? Mas qual? Obviamente, o artigo de opinião. Ele, por sua vez, caracteriza-se como um gênero textual em que seus argumentos possuem condições de fazer com que o interlocutor acredite que você realmente tem razão no que diz. Dessa forma, por pertencer a essa categoria de caráter argumentativo, deve obedecer à linguagem padrão, ou seja, nada de coloquialismo, a menos que seja em favor de seu projeto de texto, como é o caso de se referir a uma determinada situação. No mais, procure evitar as marcas que você presencia por meio da oralidade, ok? Nesse sentido, acreditamos que você tenha plena consciência de que uma modalidade de gênero constituída de tal importância não se mostra isenta de aspectos estruturais, os quais devem ser rigorosamente obedecidos entre eles. O que nós vamos estudar essa semana é a estrutura. Então, a estrutura tem que ser um título, um parágrafo introdutório no qual os elementos principais da ideia a ser retratada são evidenciados, o desenvolvimento, no qual são expostos os argumentos em defesa de um ponto de vista a ser definido, e a conclusão, na qual ocorre o fechamento de todas as ideias abordadas ao longo do discurso. Lembrando que para escrever um texto argumentativo você tem que estar ciente do que está falando. Em matemática, veremos a divisão pelo processo curto. Então, nós temos o exemplo 125 dividido por 5. O primeiro passo é montar o algarismo, ou seja, a conta da divisão. Como informado, a divisão é feita da esquerda para a direita. A primeira pergunta que fazemos é: 1 é maior que o 5? Não. Como a resposta foi não, faremos a mesma pergunta para o 12. O 12 é maior que o 5, então 12 dividido por 5, na tabuada do 5, 2 vezes. 2 vezes 5, 10. Eu não aplico mais, neste caso, a subtração, eu já faço de cabeça. 2 vezes 5, 10. Para chegar no 12, faltam 2. Como ainda temos o algarismo após o 12, este será baixado da seguinte forma: do lado do resto, 5. Então, nós temos, agora ficou 25 dividido por 5. Temos que 25 dividido por 5 é igual a 5, porque na tabuada 5 vezes 5 é 25. Então, eu não coloco mais a subtração, eu faço 5 vezes 5, 25. Como é igual, para chegar no 25 não falta nada. No interdisciplinar,
Veremos um país com muitas desigualdades. Em um país tão grande como o Brasil, as condições de vida da população variam muito de uma região para outra. Até dentro de uma mesma região há muitas desigualdades sociais. As desigualdades sociais se revelam em vários aspectos de nosso cotidiano. Observe as fotografias a seguir. Então, nós temos um condomínio de alto padrão no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 2006. E nós temos aqui uma segunda foto, que é uma favela no município de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2014. Mesmo no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, nós vemos esses dois padrões acontecendo, tanto de pessoas que vivem com alto padrão de vida, quanto aquelas pessoas que não conseguem nem mesmo ter uma casa para morar. Espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos.